Fala pessoal do Força Máxima, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar sobre a Matemática 2 no módulo 5. E esse módulo 5 trabalha com Teorema de Tales, proporcionalidade, triângulos e suas aplicações do Teorema de Tales, proporcionalidade nos triângulos. Também vamos aprender teoremas da bissetriz interna e externa. Também vamos aprender os casos de semelhança dos triângulos. Tá? Para introduzir o assunto, primeiro vamos relembrar um pouco o Teorema de Tales. O que é esse teorema? Né? Esse teorema seriam os feixes de retas paralelas cortados por transversais, onde nós podemos ver ali as retas A, B, C e D como retas paralelas e as retas E e F como retas transversais. Elas formam pequenos segmentos, o segmento AB, o segmento BC, o segmento CD, EF, FG, GH. Esses segmentos vão ser proporcionais. Diante de que situação? Da seguinte situação aqui. O segmento AB é proporcional ao segmento EF, sendo que o segmento BC também é proporcional ao segmento FG. Sendo assim, o segmento CD também é proporcional ao segmento GH. Tá? O que nós estamos fazendo? Comparando o lado esquerdo com o lado direito em forma de proporção. Mas também pode ser feito AB é igual a EF, assim como BC é igual a FG, por questões de proporcionalidade. Tá? E o que isso vai nos gerar? Vai nos gerar a soma de todos os segmentos da parte da esquerda com a soma de todos os segmentos da parte da direita, dando uma constante de proporcionalidade. Quer dizer, esses segmentos não são iguais entre si, eles são proporcionais. Quer dizer, existe uma constante que faz esse equilíbrio entre as medidas. E essa constante de proporcionalidade é chamada pela letra K. Essa letra K vai ser característico aí pra gente da constante de proporcionalidade. Quer dizer, é ela que equilibra os nossos problemas, os nossos segmentos, né? Então, vamos lá. Então, já sei que esse teorema trabalha com segmentos proporcionais e existe uma constante que faz com que eles sejam proporcionais entre si. Sei lá, vamos dar um exemplo para a gente poder entender aí. Duas retas transversais cortadas por três paralelas cortadas por transversal. Vou chamar isso aqui de 2, isso aqui de 4, isso aqui de 3 e vou chamar isso aqui de x. Tá? Vou comparar esses segmentos. 2 sobre 4 é a mesma coisa que 3 sobre x. Então eu vou fazer a multiplicação em cruz, em x, né? Na verdade, 2x é igual a 4 vezes 3, x é igual a 12 sobre 2, então x é igual a 6. Que constante é essa? A constante K é 1/2. O segmento de cima é a metade do segmento de baixo. O segmento de cima é metade do de baixo. Tá? Com o exemplo aí de que x é igual a 6. Ok? Beleza. Relembramos. Vamos lá, próxima etapa. O teorema das bissetrizes. O que seria esse teorema das bissetrizes? Nós vamos ter aí a bissetriz interna e a bissetriz externa. Tá? Essa bissetriz interna, ela vai dividir o triângulo em outros dois triângulos. E automaticamente ela divide o ângulo A, aqui nesse caso, em dois pedaços de mesmo tamanho. Então, esse pedaço aqui, um tracinho, tem o mesmo valor de um tracinho. Tá? Então, por exemplo, vamos dizer que aquele ângulo ali, ele seja de 60 graus, o ângulo A. Se eu o dividir em dois pedaços de mesmo tamanho, então o lado da esquerda para o triângulo ABD, esse ângulozinho aqui vale 30 graus. E esse outro ângulo aqui também vale 30 graus. Certo? E os outros ângulos aí ficam na correspondência. Tá? Então eu vou comparar essa situação. Eu formei um triângulo para cá,
um triângulo para lá e nós temos o triângulo principal, que é o ABC. Então temos 3 triângulos pela divisão das bissetrizes. Nós temos lá o triângulo ABC, que é o grandão. Temos também o triângulo ABD. Temos o triângulo ACD ou ADC. Esses 3 triângulos fazem a composição do triângulo maior. Tá? Agora vamos entender o que isso gera para a gente. Gera uma proporção entre seus lados. O lado BD, ó, oposto ao ângulo de bissetriz, ele é proporcional ao lado desse triângulo. Então, o lado oposto proporcional ao seu lado adjacente. O lado oposto, ó, aqui é DC ou CD, é proporcional ao seu lado adjacente. Se você quiser também, pode usar o oposto, ó, oposto igual a adjacente. Tá vendo? Comparando esse triângulo aqui, oposto igual a adjacente. Então, BD é oposto ao pedacinho de A, CD é oposto ao pedacinho de A. Então, pode ser oposto igual a adjacente, ao lado, né? E oposto igual a adjacente, fazendo sempre essas proporções, tá? Agora vamos falar da bissetriz externa. Essa bissetriz externa, ela tem o mesmo intuito da interna, tá bom? Ela vai dividir só que o ângulo do lado de fora. O nosso triângulo principal é o ABC. Esse triângulo ABC, eu fiz o prolongamento do lado BA ou do lado AB, né? Para quê? Para me gerar um ângulo externo. E aí eu faço o prolongamento também do lado CD para que haja a construção de um novo triângulo. Então eu vou fazer o prolongamento do lado BC encontrando um ponto D. Pronto. Fiz o prolongamento do lado BA ou do lado AB, para cima, né? Para cima é BA. Fiz esse prolongamento. Como eu quero encontrar a bissetriz externa, eu sei que o ângulo A tem um ângulo externo. Esse carinha aqui. E aí eu quero fazer a bissetriz dele. Então eu faço o ângulo A através do prolongamento do lado BA e encontrei aí o ângulo externo. Tracei do ponto A até o ponto D, formando assim um segmento de reta, dividindo o ângulo A externo em 2 pedaços de mesmo tamanho. Dá para reparar no desenho aí que esse triângulo aumentou. Quer dizer, triângulos foram gerados. E aí o que eu vou fazer? Vou fazer o comparativo, ó. O oposto CD pelo seu adjacente. BD, que é o grandão, tá vendo? Olha o grandão. Então estou fazendo o triângulo criado externo com o triângulo grandão externo. Então eu fiz CD para AC. Então CD está relacionado a esse triângulo ACD e AC é o lado adjacente ao ângulo da bissetriz. BD, ó, ele recebe também o grandão sobre AB. Então eu estou fazendo esse lado todo por esse lado. Então eu estou fazendo como se fosse assim, né? O oposto adjacente, o oposto adjacente. Então eu tenho que CD sobre AC é igual a BD sobre AB. Também tenho essa conclusão aqui, ó, que BC é igual a BD menos CD. Então, ó, BC, que é esse pedaço aqui, ó, é igual a subtração do todo menos o pedaço que foi criado. Então, BD é o lado desse triângulo grandão que foi criado e CD é a parte que foi criada pelo prolongamento dos lados para criar a bissetriz. Então, se eu quiser calcular o lado BC, é só fazer a subtração, tudo menos o pedaço que foi criado. Tudo bem? Beleza. Tá? Vamos lá partir para o próximo? Próxima etapa. Semelhança de triângulos. O que são essa teoria da semelhança de triângulo? Né? Essa teoria da semelhança de triângulo, ela vai trabalhar com o comparativo entre triângulos. O que significa esse comparativo entre triângulos? Nós vamos aprender que existem alguns casos de semelhança e para isso existe um fundamento, né? Então, para ser semelhante, os ângulos desses triângulos eles têm que ser congruentes.
E obrigatoriamente esses lados homólogos, os lados que são correspondentes, têm que ser proporcionais. Tá? Então, para a gente entender isso melhor, eu peguei dois triângulos, o triângulo ABC e o triângulo MNP. Tá? Esses dois triângulos aí são semelhantes pela simbologia. Eu coloquei as letrinhas de seus lados. Azinho, Bzinho, Czinho, N, Nzinho, Mzinho e Pzinho. Tá? Para fazer um comparativo. Qual o comparativo que nós podemos fazer? O triângulo ABC é semelhante ao triângulo MNP no primeiro caso, quando eu for comparar os meus ângulos internos. Tá? Vou comparar esses meus ângulos. Comparando esses meus ângulos, eu vou pegar o ângulo A e comparar alguém que está na mesma posição, ao ângulo M. Então, quer dizer, vamos pensar que esse ângulo A esteja valendo 30 graus. Eu tenho que olhar para o outro triângulo e comparar ao ângulo de 30. Vamos pensar que o ângulo B esteja valendo aí 40. Né? Então tem que ser 60 a 40. Obviamente, o outro C tem que ser 80, para dar 180 graus. Então, o ângulo A comparado a M, o ângulo B comparado a N e o ângulo C comparado a P, ao ângulo P. Esqueci o acentinho ali do ângulo. Vou acrescentar agora. Pronto. Nessa comparação, é a primeira etapa quando ele fala dos ângulos congruentes. Agora nós temos que ver uma proporção entre os lados. Se eu comparei os ângulos, então os lados são proporcionais. Então, ó, quem está oposto a A vai ser proporcional a quem está oposto a N, pela comparação dos ângulos. Quem está oposto a B vai ser comparado a N. Quem está oposto a C vai ser comparado ao oposto de P, porque eu fiz a comparação dos ângulos lá em cima. Ok? Tá, então vamos ver. Vamos prosseguir? Dá para prosseguir? Você entendeu aí? Vamos ver. Na segunda estratégia, ele compara o lado oposto ao ângulo A ao lado oposto ao ângulo M. Ó, novamente comparando. Ó. E ele diz o quê? Que a soma desses três valores é proporcional à soma dos outros três valores do triângulo, do triângulo MNP, gerando assim uma constante de proporcionalidade, que nós acabamos de estudar. Essa constante de proporcionalidade, ela tem a ver aí com a proporção entre os lados. Né? Existe um valor que deixa proporcional, não deixa igual, mas deixa proporcional às medidas. Né? Deixa um comparativo. Ok? Então, toda vez que nós falarmos de semelhança de triângulos, nós temos que olhar para os seus ângulos e depois vamos fazer a proporção de seus lados. Ok? Beleza. Então, agora nós vamos mexer um pouco mais, afundar um pouco mais nesse assunto, né? Nos aprofundar mais sobre esse assunto. Nós vamos falar sobre o teorema fundamental dos triângulos, né? Dessa semelhança de triângulos. E dentro disso aí, nós vamos tirar os casos de semelhança. Quer dizer, fica um pouco mais específico, mas nada que nos impeça de progredir. Tá? Com calma, com paciência, nós vamos chegar lá com muito cuidado. Tá? Vamos ver. O que eu posso falar sobre esse teorema fundamental aí? Esse teorema fundamental da semelhança de triângulos, ele diz o seguinte, qual é a teoria dele? Que toda reta que corta um triângulo de modo a ser paralela a um dos lados, ó, a reta R cortou o triângulo e ficou paralela ao lado AB. Né? Gera um triângulo menor, que é o triângulo FGC ou CFG, que é semelhante ao que foi cortado, que é o triângulo ABC. Ok? O que nós vamos ver aí? A reta R, que fez dois pontos em cima um ponto em cima do lado AC e um ponto em cima do lado BC, formando assim um segmento paralelo à base do triângulo AB. Então, como que nós podemos chegar à conclusão que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo FGC, que é o triângulo menor? Nós vamos fazer o comparativo. Esse lado AB está para o lado FG, assim como o lado AC está para o lado FC, ou CF. Quer dizer, eu estou comparando
nessa proporção. Ó. Vamos dizer que é a base com a base. Se eu usar esse lado daqui, que é do triângulo ABC, eu vou ter que usar o mesmo lado para o triângulo CFG. Então, por quê? Porque esse triângulo novo foi criado em cima do antigo. Então, ABFG é igual a ACCF, que é assim como BC é igual a CG. Tá? Então, esse teorema fundamental da semelhança de triângulos tem a ver com a reta que corta o triângulo. Se essa reta corta o triângulo, nós temos que ficar atentos. Por quê? Porque eu vou comparar aí os lados. Tá? Comparando os lados com muito cuidado. Não podemos aí fugir do teorema fundamental. Ok? Sempre prestando muita atenção nas informações que ele nos dá sobre a reta que cortou, tá? E ela cortou em um dos lados, e nesse um dos lados aí, nós chegamos à conclusão da proporção, ok? Tranquilo? Espero que sim. E vamos progredir aí. Vamos lá, vamos falar agora sobre os casos de semelhança. Vamos lá. Quais são os casos de semelhança? Nós temos aqui pelo menos 3 casos de semelhança expostos a serem estudados. Tá? Esses primeiros 3 casos de semelhança são os que vão fundamentar aí os nossos exercícios. Numa próxima aula, eu acrescento um novo caso, para que a gente possa entender melhor e acrescentar mais informação àquilo que a gente já tem. Ok? Então vamos ver. Quais são os casos de semelhança? Nós temos esses 3. O primeiro caso de semelhança fala sobre o ângulo-ângulo. Eles possuem 2 ângulos, né, que vão aí trabalhar da forma proporcional. Né? Então nós vamos comparar essa proporção desses ângulos. Então olha lá. Eu tenho um triângulo ABC e tenho um triângulo DEF. Eles possuem os ângulos. Que ângulos são esses? Possui o ângulo A com 2 tracinhos e o ângulo B com um tracinho só. Ok? Esse ângulo A vai ser comparado ao ângulo que tem 2 tracinhos no outro triângulo. Então o ângulo A está sendo comparado ao ângulo D. E o ângulo B está sendo comparado ao ângulo E. Tá? Então, chegamos à conclusão de que esses 2 caras são semelhantes pelo caso de semelhança ângulo-ângulo. O ângulo A é congruente ao ângulo D, o ângulo B é congruente ao ângulo E. Então, chegamos à conclusão que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Certo? Depois, o segundo caso. Qual é o segundo caso? Nós temos os lado, ângulo, lado. Quer dizer, nós vamos comparar 2 lados e o ângulo entre eles. Ok? Assim, ó, se eu fizer assim com o dedo, ó, podemos ver aqui um ângulo agudo. É só uma imaginação. Esse lado aqui tem um ângulo que tem esse lado aqui. Quer dizer, esses 2 lados se juntarem e formar esse ângulo. É exatamente como está no nosso desenho. Lado, ângulo, lado. Existem 2 lados e um ângulo entre eles. Então, esse ângulo B vai ser comparado ao ângulo E. Um tracinho, um tracinho. E eu vou fazer a proporção dos lados que formam esse ângulo. AB está para DE, assim como BC está para EF. Ok? Tranquilo. E agora vamos trabalhar o último caso, tá? Da aula de hoje, que é o terceiro caso, que é o mais fácil de todos. É o lado, lado, lado. Esses 2 triângulos vão ser comparados pelos seus 3 lados congruentes. Tá? Então, vai fazer a proporção do lado AB para o lado DE, do lado BC para o lado EF, para o lado AC para o lado DF. Gente, olhando assim, parece ser mais tranquilo, mas nem sempre o desenho vai vir com um triângulo na mesma posição, né, de lados. Então, ele vai querer dificultar um pouco a sua vida aí, mas é só você observar o que foi trabalhado aqui e comparar aí e escolher o caso de semelhança.
ok? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, que possam aplicar nos exercícios da apostila e que também possam ir participar das aulas ao vivo, ok? Quem falou aqui com vocês foi o professor Timóteo, professor também da terceira série do Força Máxima,